Olá, uma boa tarde a todos. Estamos de volta aqui no nosso primeiro dia, a parte da tarde, o Start 2022, recomeçar, reaprender e reinventar. Este evento é promovido pela Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, através da SEDUCT, Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, e da EFEM, a Escola Municipal de Educadores Municipais. A gente agradece imensamente a todos os educadores que estão aqui conosco participando deste evento. De manhã foi um sucesso, incríveis as duas palestras que tivemos com a Carolina e o Natan, e agora à tarde promete também que você é nosso convidado especial. Dá tempo de você convidar os amigos aí pelo WhatsApp, fazer sua inscrição lá no PAI, no Programa de Aprendizagem Eficiente, e participar conosco deste evento incrível de abertura do ano letivo 2022. Vamos lá, então? Senhoras e senhores, boa tarde mais uma vez. Em nome da Prefeitura, agradeço a todos e gostaria de dar as boas-vindas e agradecer a presença de todas e todos que participam conosco. Relembrando que estaremos juntos remotamente ou amanhã com temáticas formativas que nos levam a reflexões e práticas mais inovadoras e conscientes. Estes encontros são virtuais pelas plataformas que todos os interessados em participar realizem as inscrições, como eu avisei anteriormente. E, neste momento, em sinal de respeito, eu peço que todos mantenham-se atentos para a execução do hino nacional brasileiro e, em seguida, o hino de Campos dos Goytacazes. Ouvindo do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se pegou essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em terceiro, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, guerra desce. Teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vidas, do Brasil da pátria amada. Os filhos desse sol mais gentil, pátria amada Brasil, deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais árida, que os sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, lá para o que sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, consegues da justiça clara forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vilas, tem Brasil, a pátria amada. Os
Olá, então vamos seguindo com o nosso evento Start 2022, no início do ano letivo de 2022, aqui da SEDUC, Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Campos. Mais uma vez, duas boas-vindas a você, educador, que chegou agora, está participando conosco deste evento, que acontece em 2 dias, hoje e amanhã. A gente agradece muito por sua participação. Iniciaremos a tarde de hoje com uma temática muito importante e que precisa ser ensinada na sala de aula: o envelhecimento humano versus habilidades socioemocionais como temática na educação básica. Estamos envelhecendo desde que somos gerados. Contraditório, não? Em uma sociedade que contempla o novo, o belo e o produtivo, envelhecer pode parecer um peso. Atrelados ao cenário de envelhecimento mundial, as últimas décadas possibilitaram o reconhecimento da necessidade de repensar sobre a temática da velhice e longevidade, levando a sociedade a compreender, no sentido amplo, as relações humanas que passam a ter componentes de variados grupos etários se relacionando em todos os espaços. Urgem novas demandas, novos olhares e novas perspectivas em relação à temática da velhice, a começar pela educação. Será que abordar a velhice é um papel da escola? É dever. A escola esboça um espaço privilegiado neste sentido. O espaço escolar é lugar de conversa, debate, críticas e assuntos complexos. Reconhecendo a complexidade dessa temática, percebe-se a necessidade de articular o envelhecimento como temática na educação básica, desassociando a visão cronológica homogênea e biológica da velhice. E como começar? Através de informações atualizadas sobre o que é de fato a velhice. Contudo, para que possamos nos despir de preconceitos, precisamos nos aproximar ao máximo do assunto ou objeto social, já que somos parte em transformação deste processo. Afinal, também envelhecemos. Então, convido os educadores a refletirem e repensarem a temática da velhice como assunto necessário nos espaços escolares, na esperança de uma sociedade mais igualitária, e precisamos percorrer um caminho que resulte na aproximação dialógica entre as gerações, compreendendo o papel do professor como ponte entre os alunos e a ressignificação de suas crenças frente ao processo de envelhecimento humano dos outros e de si mesmo. E para abordar o tema, convido ela, que é doutoranda e mestra em Cognição e Linguagem pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, a UENF, graduada em Psicologia pela Universidade Estácio de Sá, UNESA, formação em Arte-Terapia, Educação e Saúde pelo Instituto Crescer, especialização em Terapia Cognitivo-Comportamental pelo Instituto Superior de Ensino do SENSA, o ISI-SENSA, pós-graduada em Neuroaprendizagem pela Faculdade Unileia, e atua como psicóloga escolar, educação e como terapeuta cognitivo-comportamental com ênfase em relações familiares na prática clínica. Vamos receber, então,
Priscila Cristina da Silva Maciel. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Tim. Prazer, né, estar aqui abordando esse tema, como você falou bem, um tema muito pertinente e que ainda tem um certo vazio, né, dentro do ambiente escolar, né, de fato, como ele deveria ser veiculado. Né? Eu estou imensamente feliz de ter a oportunidade de estar aqui, agradeço a Secretaria, né, de Educação, agradeço a Prefeitura de Campos, agradeço a todos os educadores que estão aqui presentes, né, que estão buscando conhecer um pouco mais, apesar de parecer que é um assunto novo, não é um assunto novo, mas é uma discussão que apresenta-se nova, né, dentro do âmbito escolar. Então, eu estou muito feliz de fazer parte desse momento. Agradeço a oportunidade de estar aqui. A gratidão é toda nossa. Esperamos que todos os educadores que estão aqui participando conosco possam tirar muito proveito de toda essa capacitação que está acontecendo em 2 dias nesse evento incrível de abertura do ano letivo. E neste momento eu passo a palavra a você. Fique à vontade para seguir com sua palestra. Tá certo. Bom, vamos lá. Bom, gente, boa tarde. Né? Assim como o time me apresentou, eu sou Priscila, eu sou psicóloga escolar, educacional, atuo na prática clínica também, e tenho uma aproximação muito forte com a temática do envelhecimento humano, né, desde 2011. Bom, esse tema entrou na minha vida de uma forma que não vai sair mais, né, não tem como sair. Eu entrei no mestrado em 2011 na UENF, e a temática do envelhecimento foi meu objeto de pesquisa, e desde então eu não abandonei mais esse universo. Mas atrelado ao envelhecimento, eu também tenho um grande interesse no âmbito escolar, né, em abordar as temáticas que se referem à psicologia escolar. E aí, durante toda a minha trajetória acadêmica, o envelhecimento sempre esbarrou nesse meu interesse de colocar ele dentro da escola. Só que foi apenas no doutorado, né, na possibilidade de cursar o doutorado em 2019, que eu falei assim, não, eu tenho que trazer essa temática para dentro da escola como um assunto que vai propiciar inúmeros debates e inúmeros crescimentos. E não só crescimento, mas como a possibilidade de aproximar, né, um assunto que soa como um preconceito, né, envelhecer numa sociedade que esboça, né, a juventude, que esboça o belo, que contempla o novo, envelhecer de fato pode parecer um pouco vergonhoso, né? Então, aproximar essa temática, né, para alunos jovens, né, trazendo o envelhecimento de fato como ele foi um desafio e está sendo um desafio para mim no doutorado, com muito orgulho. Então, é com muita assim, gratidão que eu trago essa temática para vocês, enquanto educadores, mas assim como os colegas anteriores, né, palestrantes anteriores no período da manhã, abordou que esse momento seja um momento dialógico, que seja um momento de reflexão, um momento realmente de debate. Né? Eu me encontro aqui não como detentora de um saber, mas estou construindo esse saber em largos passos, né? Juntamente com vocês. Bom, então vamos começar. Né? Então, para a gente começar, eu queria que vocês, primeiramente, começassem a observar e a refletir sobre esse tema, a pensar sobre esse momento nosso, primeiramente como um ser que vocês são, antes de mais nada, um ser individual. Né? Nós, enquanto sujeitos, desempenhamos inúmeros papéis. Né? Nós somos, né, educadores, profissionais, mães, pais, filhos, enfim. Mas que agora, nesse momento, vocês se coloquem como um ser humano que vocês são, construtores da sua própria história, ou seja, que vocês estão construindo o seu próprio trajeto de envelhecimento humano. Né? A gente nunca para pensar que a gente está envelhecendo tão bem. Né? A gente pode ter 10 anos, pode ter 15 anos, pode ter 30 anos ou 50 anos, estamos todos no processo de envelhecimento. Então, eu quero que vocês comecem a olhar esse nosso encontro, primeiramente com esse olhar de ser humano que também está envelhecendo e que precisa parar para pensar sobre isso. E em um segundo momento, com um olhar de educador, que precisa fazer acontecer, né? Que precisa mudar essa história. Então, gente, para a gente começar o nosso assunto, a gente vai abordar um pouquinho sobre o envelhecimento humano, a gente vai falar um pouquinho sobre essas reflexões
do envelhecimento no século XXI, né? O que vem mudando sobre entender ou não o que significa envelhecer, o que significa velhice. A gente vai abordar um pouco das habilidades socioemocionais contempladas na BNCC, e a gente vai abordar, por último, as possibilidades na prática, ou seja, quais são as possibilidades da gente unir essa temática do envelhecimento humano com as habilidades socioemocionais dentro da educação básica. Bom, é mais ou menos isso que a gente vai tentar conversar nesse encontro. Eu espero que seja muito proveitoso para todos vocês, como está sendo para mim. Então, a gente vai começar, eu gosto muito de começar como psicóloga que sou, né, com reflexões. Então, a gente vai começar com uma música, com um trecho da música de Arnaldo Antunes, né, que é a música chamada Envelhecer, e fala que a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. E aí nos traz algumas reflexões. Será? Não, todo mundo envelhece, mas assim, envelhecer de fato é moderno, né? Alcançar a longevidade da forma que estamos alcançando é moderno, é um triunfo social. Né? Falar sobre envelhecimento, ter espaço para falar sobre isso é um triunfo. Né? Vocês vão observar, né, ao longo da nossa conversa que durante muito tempo o envelhecimento foi um assunto meio que jogado de lado. Era um assunto que não tinha muito interesse social. Né? Falar sobre velhice não era interessante. E a gente vai entender por quê. E a gente vai entender por quê, a gente entende ao longo da história o porquê que envelhecer traz esse peso social tão forte que a gente tem até os dias de hoje, de forma, né, que eu posso dizer, uma forma infeliz, entender a velhice de uma forma preconceituosa, de uma forma onerosa, de uma forma como se envelhecer acarretasse apenas em perdas e declínios. Então, a gente vai observar que ao longo da história, né, do desenvolvimento humano, a velhice era vista como um processo de involução, ou seja, o sujeito só evoluía, só se desenvolvia até a idade adulta. Até a idade adulta, o organismo conseguia se desenvolver, criar novas sinapses, enfim. A partir da idade adulta em diante, o sujeito entrava num processo de involução, ou seja, ele apenas iria se definhando, né? Ele apenas ia perdendo as suas habilidades até a sua finitude. Bom, e aí, durante muito tempo, não se fazia necessário, não era interessante estudar um sujeito que não evoluía, não era interessante estudar um sujeito que não se desenvolvia. Né? Então, durante muito tempo, esse viés biológico, né, sobre o desenvolvimento humano foi muito forte. Né? Entender que a gente cresce, reproduz, que a gente nasce, cresce, reproduz e morre, ponto. E que, como se o processo do ciclo vital fosse apenas isso. Então, os estudos sobre o envelhecimento humano são recentes, né? Os estudos sobre a velhice, sobre o envelhecimento ativo, né? Que hoje muito se fala, né? Desde 2002, sobre o envelhecimento saudável, bem-sucedido, é algo muito recente, é algo que vem buscando tirar esse viés pejorativo do que significa envelhecer, porque hoje um sujeito de bengala encostado numa cadeira de balanço não representa a velhice. Até porque hoje a gente entende a velhice como velhices, né? Como algo que está no plural, porque a velhice é plural. Né? Apesar de faz parte do desenvolvimento individual, mas cada um tem a sua velhice, vivencia a sua velhice. Então, gente, durante muito tempo, o envelhecimento ele não fazia parte do desenvolvimento. Tá? E a partir daí, começou-se alguns interesses sobre a temática do envelhecimento a partir do momento que houve um aumento demográfico da população idosa. Então, a partir de 1950, de forma mundial, a gente observa um aumento da população idosa na nossa pirâmide, né? E, atrelados a isso, a gente vem conquistando a longevidade, a gente vem conquistando anos a mais a nossa vida, tá? Devido em grande parte pela queda da taxa de natalidade, ou seja, os jovens estão tendo menos filhos do que os nossos avós, por exemplo, né? Graças também ao avanço científico, ao avanço tecnológico, né? As melhorias das condições de saúde, sanitárias, enfim, tudo isso vem proporcionando uma possibilidade da longevidade, essa possibilidade da descoberta da medicina. A medicina colaborou muito para esse avanço, né, nas doenças que podem ser trabalhadas de forma preventiva, enfim. Então, começou-se
um movimento, né, de se interessar pelo envelhecimento em si. Então, assim, a gente fala que a década, né, os anos 90 foi o boom, né, de crescimento nos interesses sobre entender sobre o que de fato é envelhecimento, né? A abertura de cursos na área de gerontologia, enfim. E aí, gente, eu falo pra caramba, mas assim, eu quero deixar essa temática que vocês consigam compreender de fato essas mudanças que foram ocorrendo e o porquê que a gente ainda continua, em alguns momentos, tendo esse preconceito muito estruturado, né, muito estrutural nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, na forma como a gente visualiza uma situação. Às vezes a gente se depara com algumas situações assim que nem pensa, a gente já está tendo uma ação preconceituosa, um pensamento preconceituoso. E aí, gente, eu entendo como psicóloga, como sujeito também, que a gente só consegue diminuir preconceitos a partir do momento que a gente se aproxima daquilo que a gente desconhece. A partir do momento que eu me aproximo, a partir do momento que eu entendo, a partir do momento que eu busco todas as alternativas, eu consigo diminuir o preconceito, ou seja, aquilo que eu tinha como um conceito que talvez pode se desvair porque eu estou tendo um conhecimento novo. E é isso que eu busco trabalhar com educadores, quando eu vou falar sobre essa temática, de forma que a gente tem que buscar diminuir, né, e reconfigurar a forma como a criança, como adolescente, como jovem, vê a velhice, imagina o processo de envelhecimento e como a gente mesmo, né? Eu digo que o conhecimento que eu tinha sobre envelhecimento era um conhecimento raso, era um conhecimento que eu tive na faculdade, de alguns semestres, e foi realmente o meu conhecimento sobre essa temática não foi especificamente apenas com leitura, foi a partir do momento que eu fiz parte daquele meio, né? Eu tive a oportunidade, eu vou falar para vocês um pouco mais à frente, não só de estudar sobre envelhecimento, mas de fazer parte de um projeto chamado Terceira Idade em Ação. Não sei se vocês já ouviram falar, é um projeto que hoje é um programa na UENF, né? Eu tive a honra de fazer parte do início, né, vamos dizer assim, da gestação desse processo, desse projeto, com a professora Rosali, que foi minha professora na graduação, e me convidou para fazer parte da coordenação junto com ela desse projeto. E assim, de 2011 até 2018, eu tive a oportunidade de estar nesse projeto, estar em contato com os idosos, estar em contato com esse universo do envelhecimento de fato. Então, foi a partir dali que realmente a minha concepção sobre envelhecimento, os meus conceitos sobre envelhecimento e velhice começaram a se construir e a se desconstruir. Não foi apenas as minhas leituras, não foi apenas os meus cursos, mas foi, de fato, eu entrar ali naquele meio, ouvir aqueles discursos, ouvir as histórias. Eu falo que dá para fazer um livro de tantas histórias e tantos ensinamentos que eu pude adquirir ali. Então, foi um momento muito importante na minha vida e que eu levo para a minha história mesmo. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu fiz parte e que, quem sabe, né, fazer parte novamente, porque era algo que realmente me motivava e me trazia um engajamento muito grande. Deixei de fazer parte porque quis ser mãe, e aí fui mãe de 2, de um curto espaço de tempo. Então, tive que assumir outros papéis. E eu, quando me envolvo com algo, eu me envolvo dos pés à cabeça. Então, quando eu estava lá na UENF, eu ficava o dia inteiro. Era algo que realmente eu não conseguia separar. Então, eu tive que dar um tempo, né, para assumir essa missão de mãe, mas que, quem sabe, né, o meu coração está ali. E foi a partir dali que o envelhecimento realmente entrou de fato na minha vida também. Então, gente, quando a gente compreende o envelhecimento e velhice, a gente precisa entender que são duas coisas distintas. Quando eu falo de envelhecimento, eu falo de processo, eu falo de um processo contínuo, que começa desde a minha gestação, isso só termina no momento que eu morro, né? Então, assim, o envelhecimento, ele é singular, ele é peculiar, ele é um processo que é como se fosse toda a minha trajetória de vida, tudo que eu vou construindo ao longo da minha vida, eu estou dentro do meu processo de envelhecimento e desenvolvimento. A velhice,
ela é um estado resultante desse processo, ou seja, assim como a gente tem a infância, como a gente tem a adolescência, um estágio, a gente também tem a velhice, como ela resultante desse processo de envelhecimento, né? E aí ela pode ser vivenciada de diversas formas. Então, hoje a gente entende, o entendimento hoje sobre velhice é que a velhice ela é algo heterogêneo, ou seja, não é homogênea. Então, eu não consigo, por exemplo, pegar uma imagem de uma idosa ou de um idoso de bengala, de cabelos brancos, e dizer que aquela imagem representa a velhice no Brasil. Né, como eu vi em alguns livros didáticos, né, a gente teve a oportunidade de observar alguns livros didáticos, até quando abordam a temática, livros atuais, do ano passado, por exemplo, abordavam a temática, quando vinha falar do idoso, a imagem era aquele sujeitinho de cabelo branco, bengalinha, todo arcado, com a idade de 60 anos ou mais. Bom, esse idoso não representa mais o idoso que a gente tem, as inúmeras velhices que a gente tem no Brasil e no mundo. Né? Se eu for mostrar aquela imagem para minha filha e para o meu filho, são crianças, eles têm 7 e 5 anos, eles não vão caracterizar que aquela imagem de idoso significa, por exemplo, a avó deles, tanto a avó materna quanto a avó paterna, porque não tem nada a ver. Né? As duas avós são pessoas que têm um estereótipo completamente diferente, uma imagem corporal completamente diferente, são ativas, vivenciam outras questões, estão em atividade, trabalham, enfim, não tem nada a ver e possuem, de repente, a mesma idade cronológica, 60 anos ou até muito mais. Então, não tem como a gente entender o envelhecimento ou velhice como algo homogêneo. Então, é algo heterogêneo, multifatorial, porque depende de inúmeros fatores, né? A velhice ela vai ser vivenciada dependendo das condições sanitárias, do acesso à educação, do acesso à saúde, das questões hereditárias, das questões genéticas, da predisposição de ter doença ou não, enfim. Então, existem muitos fatores que vão influenciar a forma como eu vou envelhecer, tá? E existem também as questões individuais, ou seja, as minhas escolhas, né? O que eu estou escolhendo a partir de agora, as minhas escolhas que eu começo a fazer desde a minha infância, os meus hábitos alimentares, a minha prática de atividade física, a minha relação com a minha saúde mental. Todos esses fatores são individuais, né? E aí, como a gente falou anteriormente, na minha trajetória de vida vai acarretar a minha velhice. Então, como o Dátilo ele afirma que o envelhecimento ele é um processo que começa lá na nossa fecundação e ele só vai cessar com a nossa finitude. Então, gente, de forma bem rápida... Priscila. Oi. Priscila, só um minuto, desculpe interromper, não perca um raciocínio, só fecha essa mensagem que está na sua tela aí, por favor. Que às vezes tem um texto, ela fica na frente. Isso, só fechar. Isso, perfeito. Pode seguir, obrigado. Obrigada. Bom, gente, quando a gente precisa mostrar números, né, para a gente poder entender o porquê que começou essa revolução e a pensar, fazer a gente refletir, a pensar sobre o envelhecimento de uma forma diferente, aconteceu alguma coisa, né? Então, foi a partir, como eu falei, de 1950, começou essa progressão, começou esse aumento populacional, né? O número de idosos começaram a aumentar no Brasil e no mundo, né? Principalmente ao longo do século XXI, tá? E aí, gente, se a gente pegar um pedaço do tempo, né? De 1950 a 2050, ou seja, para a história da humanidade, é um clique, tá? Nesse espaço de tempo, de 1950 a 2050, o aumento populacional, de forma geral, no mundo inteiro, ele vai aumentar menos de 4 vezes, tá? A população de 60 anos ou mais, ela vai aumentar 10 vezes mais. E a população de 80 anos ou mais, ela vai aumentar 26 vezes mais. Então, a gente consegue entender, assim, a urgência de se pensar sobre isso? Hoje, a gente tem no Brasil 30 milhões de idosos, ou seja, 30 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o que corresponde a 14% da população. Em 2050, que está logo ali, que são 28 anos apenas, a gente vai mais que dobrar esse número, a gente vai passar para 67 milhões, ou seja, 30% da população vai ter 60 anos ou mais. Isso é revolucionário, gente. Isso é um imperativo. A gente fala que é um imperativo demográfico do século XXI.
E foi a partir dessas reformulações, ou seja, dessa revolução, que se começou -se a pensar também na própria revolução da educação, né? Quando a gente fala da criação do BNCC, foi a partir desse olhar, ou seja, a sociedade está se transformando, a gente precisa transformar esse sujeito que está ali dentro da escola, né? A gente precisa transformar esse sujeito que vai atravessar esses desafios no mundo, porque o envelhecimento, apesar de ser revolucionário, ser um ganho social, um triunfo para a nossa sociedade, principalmente para o Brasil, é também um desafio muito grande. Por quê? Se a gente parar para pensar, alguns outros países que também tiveram essa progressão do envelhecimento bem acentuada, como, por exemplo, Japão, Dinamarca, França, são países que tiveram tempo para envelhecer. Ou seja, eles já vêm envelhecendo há bastante tempo. Eles conseguiram ter planejamento das suas ações para o envelhecimento. Ou seja, eles conseguiram planejar, né, essas projeções de envelhecimento para receber esse público que está envelhecendo da melhor forma possível. Isso vai desde as condições sanitárias, condições sociais, de saúde, de educação. O Brasil não teve tempo para isso. Então, por isso que para a gente, né, eu me coloco nesse lugar, para a gente que está na área da educação, na área da saúde, é um desafio, porque a gente precisa reformular para ontem as nossas políticas e o que a gente precisa fazer sobre isso, porque não só porque o país está envelhecendo, mas que a gente está chegando, está alcançando uma longevidade, ou seja, as pessoas estão vivendo mais, né? As pessoas com mais idade estão esbarrando com a gente em todos os lugares. Elas estão nos atendendo, por exemplo, num supermercado, elas estão nos atendendo, por exemplo, numa farmácia, sendo um médico que está nos atendendo, ou uma professora que nos está dando aula. Então, algo que a gente não via há um tempo atrás, é uma pessoa de 60 anos ou mais trabalhando, ainda em pleno exercício, em plena atividade, né? Uma pessoa com 60 anos ou mais fazendo um esporte ou sendo um prestador de serviço, é algo que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Então, quais são esses impactos? O que isso vai impactar, né, no Brasil de uma forma geral? Impacta nos serviços de saúde, já vem impactando há muito tempo, impacta nas questões sociais, urbanismo, ou seja, como que as cidades vão se organizar para receber um público com mais idade, ou seja, a organização das vias, das ruas, né, impacta na educação, só que a gente não teve tempo de nos preparar, né, como outros países que assim eu mencionei. Então, gente, a pergunta que eu faço para vocês, né? Será que as pessoas, de uma forma geral, elas estão preparadas para conviver nos mais variados espaços com pessoas de idades avançadas? Será? E aí eu ouso dizer para vocês que não. Não falo de uma forma geral, mas que não estão preparadas. Eu coloquei essa imagem aqui, né, de um senhor que apresenta, né, aparenta ter mais de 60 anos, como um caixa de supermercado. Eu coloquei essa imagem aqui proposital, mas só para a gente poder refletir. Quem de nós nunca, assim, já por algum instante, ou já ouviu falar, ou se não foi a gente que pensou, alguém que estava com a gente, enfim, a gente está num supermercado e quando a gente chega a nossa vez, a gente vê que o caixa é uma senhora ou é um senhor. A gente logo imagina, nossa, vai demorar demais, né? Ou se a gente está na fila de um banco e a gente vê que a pessoa que vai nos atender é uma pessoa que aparenta ter uma idade mais avançada, a gente já acha que aquele serviço vai ser ineficiente, porque tem que mexer na tecnologia, talvez aquela pessoa não vai saber. Isso acontece, isso está estruturado na forma como a velhice foi construída na nossa sociedade, como foi apresentada para a gente. Mas a gente está em tempo de desconstruir isso, e por isso que eu acredito, e não só eu como Priscila acredito, mas como as pesquisas científicas nos mostram, que a escola é um espaço privilegiado para esse debate. Em alguns outros países, como, por exemplo, na França, né, na Dinamarca, países que tiveram tempo de projetar esse envelhecimento, a temática do envelhecimento humano ela está presente desde a educação infantil nos currículos escolares e vai até o nível superior. Né? As relações intergeracionais, ou seja, idosos fazem parte do processo educacional, estão dentro das universidades também lá, como alunos, como professores, como prestadores de serviço, de alguma forma fazem parte daquele contexto. E aí, quando eu falo que a gente não está preparado, a gente abre espaço para o que a gente chama de ageísmo.
Ageísmo, idadismo, equivale à mesma coisa, é o preconceito contra a idade, né? Só que a gente, de uma forma geral, a gente não vê um preconceito contra uma pessoa que tem 30 anos, né? Você não vê ações preconceituosas, agressão, ou mesmo algum tipo de violência, porque a pessoa tem 25 anos, porque a pessoa tem 15 anos, mas com pessoas de 50, de 60, de 80, de 70, a gente tem relatos, a gente tem dados, a gente tem bastante conteúdo para dizer que isso acontece, infelizmente. Então, para que a gente possa combater o preconceito contra a idade, o preconceito contra o sujeito envelhecer, porque isso faz parte, estamos, e se Deus quiser, vamos chegar lá, né? O Alexandre Kalash, né, que é um geriatra que eu acompanho já há um bom tempo, ele fala que se a gente é privilegiado se a gente chegar até lá, porque a gente está vivendo, né? Aquele que não chega até lá morreu antes. Então, a gente é privilegiado porque a gente tem o privilégio de planejar a nossa velhice, de construir o que a gente quer, né, vivenciar lá na frente. Então, gente, quais foram os impactos que a pandemia do Covid-19 proporcionou para esses debates? Quando a gente fala que, será que a pandemia, ela propiciou a esse aumento do idadismo e do ageísmo? Talvez. Eu ouso dizer que, na verdade, isso já acontecia, já existia, mas que a Covid, os impactos da pandemia, eles colocaram uma lente de aumento, ou seja, aumentaram problemas que já existiam, não só em relação ao envelhecimento, mas em relação às relações conjugais, as relações com os filhos, as questões escolares, os problemas que as crianças foram apresentando em casa com os pais, enfim. A gente ouviu falar e viu, né, inúmeros problemas aparecendo, né, relações sociais, mas eram problemas que talvez já tinham ali, já existiam, mas que a pandemia, ela colocou uma lente de aumento e falou assim, olha, agora você tem que resolver isso, né? Então, Moraes e alguns colaboradores, já num artigo de 2020, um artigo recente, né, mostra o aumento do idadismo e do ageísmo com a pandemia do Covid-19. Então, a gente observou a maior evidência das desigualdades sociais, né, o descaso com o idoso, a banalização da morte, principalmente dos mais velhos, isso foi algo que foi muito veiculado na mídia. A gente observou muitas cenas de descaso, de violência em relação ao idoso. Eu tive a oportunidade, a infelicidade, talvez eu possa dizer, de ver cena de, por exemplo, de estar na rua e ouvir pessoas falando no início da pandemia, na farmácia, uma pessoa idosa indo comprar alguma coisa e as pessoas falando assim, quer morrer mesmo, quer pegar Covid e trazer para a gente, que não sei o que. Ações preconceituosas, agressivas, aquela pessoa, a gente não sabia do universo do que se tratava. Na maioria das vezes, esses idosos residem sozinhos, não tem pessoas que façam por eles, então, na grande maioria deles, precisavam sair de casa para comprar alguma coisa, né? Não tinham a acessibilidade às tecnologias, como, por exemplo, para pedir um delivery, para pedir uma encomenda em casa, tinham dificuldades, né, por exemplo, de fazer pagamentos online, enfim. Então, precisava sair de casa para se alimentar, para comprar um remédio, e a gente ouve, né, e houve muitas cenas, e infelizmente muitas cenas de violência psicológica, violência verbal, violência até física mesmo. Bom, e aí, gente, a gente fala da revolução da longevidade, né? Alguém já ouviu falar sobre essa temática, mas em 2002, né, teve uma reunião na Espanha, em Madrid, e a OMS ela propôs a política de envelhecimento ativo. E, a partir daí, ela distribuiu essa política para os países desenvolvidos e em desenvolvimento para que possam ser aplicados, né, nas suas políticas públicas. Ou seja, a gente precisa entender que para o sujeito envelhecer bem, ele precisa estar ativo. Não precisa necessariamente estar ativo trabalhando, mas ele tem que estar ativo tendo um papel social, ele precisa ter relações sociais, ele precisa estar feliz, ele precisa estar bem, não necessariamente não ter nenhuma doença, isso não significa, mas que ele precisa se sentir bem consigo mesmo, ter propósito de vida, ter projetos de vida. Então, gente, o envelhecimento da população pode ser considerado uma das maiores conquistas, né? Como eu falei, mas ao mesmo tempo os seus maiores desafios. Bom, eu vou colocar um vídeo
bem rapidinho sobre esse documentário chamado Envelhecência. Quem já teve a oportunidade de ver, é um documentário. Quem não teve ainda, está disponível no YouTube. É um documentário maravilhoso que fala sobre essa revolução da longevidade, o que faz a gente entender essa nova imagem desse ser que está envelhecendo, desse ser que chega à velhice. É um vídeo bem curtinho, só para que vocês possam compreender um pouquinho. A formação do século XXI vai ser como a gente se prepara para essa longevidade para a qual nós não estávamos preparados antes. Não, eu não vou porque eu tô velha. Não. Estou com 67 anos, eu sei que eu não tenho aquele corpinho de uma menina de 17, 18 anos, mas na minha cabeça, não. Na minha cabeça, não. Você vai, você pode. Eu só me sinto velho quando eu estou no metrô, no ônibus, que alguém me dá o lugar. Fora disso, eu esqueço que idade que eu tenho. E se equilibra, parada. Põe alegria na sua cara que você fica nova. Não tem idade nesse mundo. Eu comecei a surfar aos 58 anos. 60 anos saltando de paraquedas. Você imagina, ele tem hoje 89 anos. A primeira tatuagem minha eu fiz com 72 anos. Quando ele passou no vestibular, foi a alegria de todo mundo. E eu fiz 11 maratonas e fico assim muito feliz por poder correr. Uma velhice que seja vibrante, não só brilhante, né? Não só radiante. Não tem idade e não tem nenhum tipo de barreira. O limite você constrói. Quando me veem indo para o salto, estranham, olham e dizem: será possível? Esse senhor vai saltar, esse velhinho vai para o avião? Eu me impressiono, porque não sei com quem eles estão falando. Eu estou jovem, eu estou inteiro, eles que se assustam comigo. Então a turma me pergunta por que ninguém te critica? Eu falo, porque meu sorriso vai na frente. A gente só envelhece se quiser, porque é a cabeça da gente que manda, né? São pessoas que não aceitam o imperativo, sejam velho. E é muito lindo esse momento de libertação, porque elas reinventam a própria vida. Voltei. Bom, gente, esse documentário é um documentário lindo. Quem tiver oportunidade de assistir, assistam. Né? Isso serve para todas as idades. E, assim, pensar sobre o envelhecimento não é algo que muito tempo a gente pensava, que é pensar sobre o envelhecimento é algo que eu vou fazer quando eu estiver chegando lá. Não é isso, não. Pensar sobre o envelhecimento é algo que eu devo fazer desde a infância. E a gente, como educador, né, precisa trabalhar isso nos nossos alunos. Bom, e aí, gente, o Alexandre Calage, que começou lá no início do vídeo, né, foi o médico geriatra, e foi através deste artigo dele, de 2019, que me veio o estalo de pensar a longevidade, de pensar a temática do envelhecimento humano dentro da sala de aula, através desse artigo chamado Uma Revolução da Educação em Resposta à Revolução da Longevidade. E ele fala que se faz urgente ressignificar a velhice, só que só é possível com a educação. Né? Então, assim, para mim ficou claro, né? Eu preciso fazer isso na educação, eu preciso começar e vai ser agora. Então, a gente hoje, o que a gente contempla ainda? A gente contempla a cultura da beleza e da juventude eterna, tá? Isso é algo que está entranhado nas nossas relações, os jovens atualmente, né, com essa questão das selfies, né, da questão de se mostrar nas redes sociais sempre de uma forma muito bela, sempre fazendo uma coisa muito bonita, muito boa. A gente mostra aquele eu ideal, né? A gente não mostra o eu real, a gente não mostra
né, as coisas erradas que estão acontecendo na nossa vida. A gente sempre quer mostrar o que é bonito, que todo mundo quer, a gente quer mostrar a gente lá na praia no dia de segunda-feira, né? A gente quer mostrar a gente com um carro novo, enfim. Então, esse culto da beleza, da juventude eterna, massifica e massacra aquele que envelhece, porque eu não quero ficar velho porque é feio. É feio eu apresentar-me velho, é feio eu parecer que eu estou velha, né? Principalmente isso é mais doloroso nas mulheres, né? E aí, gente, eu trouxe aqui para mostrar para vocês bem rapidamente. Eu trabalhei, vou mostrar depois no final para vocês. Sobre essa cultura da beleza, a gente tem várias coisas que a gente pode trabalhar. Eu trabalhei com as crianças de creche, de educação infantil, né, sobre a cultura da beleza e sobre a questão da autoestima com meninas e meninos, né, na faixa etária de 4 a 6 anos, com um livro paradidático chamado As Linhas no Rosto da Naná, que é um livro que mostra a história da relação de uma avó com uma netinha, onde a netinha começa a questionar as linhas, né, as rugas no rosto da avó. E a avó, de uma forma muito otimista, muito sábia, começa a contar para a menina que as linhas e as rugas significam... Cada linha e cada ruga significa uma coisa muito legal que ela fez na vida dela. É um momento muito marcante. E a avó começa a contar, essa linha aqui foi quando eu fui pela primeira vez na praia com meu pai e tal. E aí, assim, desvincula essa ideia de que apresentar-se velho seja algo penoso, né? Seja algo ruim. Então, assim, foi bem legal esse trabalho que eu fiz com as crianças e, assim, a gente tem inúmeras possibilidades de trabalho com essa temática dentro do contexto escolar. Bom, a Miriam também apareceu no vídeo, ela fala do corpo como capital, né? A gente, no Brasil, a gente ainda tem essa cultura do corpo bonito, do corpo sarado, como um capital social. Ela fala isso nas pesquisas dela, ela mostra a diferença das mulheres em relação ao envelhecimento na Alemanha e no Brasil. Ela faz um comparativo. Para as mulheres no Brasil, envelhecer e felicidade são sinônimos de estar bonita, tá? E ter um companheiro, ter um homem, um marido, um namorado, ter um companheiro. Para as mulheres na Alemanha, envelhecer e estar feliz significa envelhecer e estar em atividade, ter um projeto, ter um propósito, estar fazendo alguma coisa. Então, olha a diferença, né? Então, se eu estou fazendo alguma coisa, independente se eu estou com linhas e rugas de expressão, eu estou me sentindo feliz, porque eu coloco as minhas projeções em cima de mim, não em cima do outro, né? E aí a gente vem falando também dessa necessidade da sociedade de sempre silenciar a velhice, de esconder a velhice, né? De colocá-la debaixo dos panos, a gente não querer estar perto, porque quando a gente está perto, né, da velhice, quando a gente está perto do envelhecimento, a gente se depara com o nosso próprio processo de envelhecimento, ou seja, um dia eu vou chegar lá, né, e a gente não quer pensar nisso agora, né? Então, gente, o porquê de colocar esse assunto na educação? Bom, já dei vários porquês, né? Eu já dei várias situações do porquê de falar, né? Então, eu falei do crescimento da população idosa, da longevidade, da urgência de práticas educativas. A Mônica Todaro, que é uma pesquisadora também muito boa sobre essa temática, em 2009 ela faz uma tese e ela demonstra a ineficiência que o campo educacional vem abordando essa temática, vem abordando de forma só pontual, ou seja, fala do idoso, do envelhecimento no dia da avó, no dia do avô e ponto. Não se fala mais nisso, né? E o aumento do idadismo. E aí, gente, a gente só tem 9 documentos legais que embasam e respaldam a importância de se falar sobre envelhecimento na educação básica. Pasmem, a gente tem 9 documentos legais, que vai desde a Constituição Federal, de 1988, até 2017, na Base Nacional Curricular, na BNCC, né, com os temas contemporâneos e também com as 10 competências. Então, a gente tem inúmeras situações que demonstram a nossa necessidade de esgotar esse tema, de falar sobre esse tema, e que às vezes a gente não consegue, né, a educação, de uma certa forma, não vem achando isso importante, ou muitos professores não têm, vamos dizer assim,
um preparo para isso. A gente observa também que os cursos de formação, tanto de professores como o curso de pedagogia, eles também não abordam essa temática de uma maneira que os professores saiam com embasamento para trabalhar essa temática em sala de aula, né? A falta também de cursos de formação, enfim, existem alguns entraves. Existem, mas que da mesma forma que o Natão, nosso amigo da manhã, o colaborador, né, colocou, que a gente não caia nesses discursos. Eu não tenho informação, eu não aprendi isso na faculdade. Quantas coisas eu não aprendi na faculdade e que a gente precisa correr atrás para isso, e que se aquilo a gente julgar importante, se a gente julgar que aquilo vai fazer diferença, a gente consegue sim fazer diferença, né? Então, assim, a gente vai buscando, graças a Deus, hoje a gente tem a tecnologia que a gente pode colocar muito ao nosso favor, né? E ela pode nos trazer muitos benefícios e pode nos aproximar de muitas realidades. Então, gente, a gente tem nos temas transversais da BNCC, né, por exemplo, no item Cidadania e Civismo, né, onde fala aqui de processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso. Isso tem que ser trabalhado da maneira como a gente entende o envelhecimento hoje. Então, se eu entendo o envelhecimento hoje com essa revolução toda da longevidade, com essas mudanças de estereótipos, com essa diversidade cultural, eu ainda vou continuar falando que o idoso é aquele sujeito de cabecinha branca que está à beira da morte? Não, eu preciso reformular isso, né? E aí, gente, só um trecho do Estatuto do Idoso que propõe no seu artigo 22, que diz que nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal seja incluída a discussão sobre envelhecimento humano, de forma que essa etapa do curso da vida seja vista como mais dignidade, que os desafios dela decorrentes sejam encarados como uma questão de responsabilidade, não apenas do poder público, mas de todos os cidadãos. E aí, gente, o que a gente quer de impacto, né? A gente quer que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, a gente quer que a gente tenha uma sociedade mais respeitosa, a gente quer que a escola abra seus espaços e que é um espaço muito privilegiado para essas discussões, porque é na escola que se fala de assuntos complexos, é na escola que se argumenta, é na escola que a gente critica, é na escola que a gente pensa, né? Então, assim, é um imperativo trabalhar sobre essa temática, principalmente valorizando esse idoso na nossa sociedade atual, né? Então, assim, a gente vai associar, né, a relevância que a gente vem respaldado lá dos documentos legais que apontam essa necessidade. A gente tem a questão da dignidade, do respeito do cidadão idoso, ou seja, uma questão de dignidade humana, né? A gente tem a relevância também da ordem pedagógica, né? E a inclusão, a gente precisa incluir essas práticas de forma pulverizada, né? Não de forma isolada, mas de forma pulverizada, de forma transversal, dialogando com todas as disciplinas, né? De uma temática presente. E essa temática, gente, o envelhecimento e velhice é algo que está presente em todas as configurações domésticas no nosso país, né? Ou seja, grande parte das famílias tem um idoso fazendo parte, né? Em grande parte tem um idoso fazendo parte, e esse idoso sendo provedor, esse idoso sendo o que mantém aquela casa, esse idoso sendo aquele que toma conta dos filhos, né? Dos filhos dos netos, que além de tomar conta, ele leva na escola, ele busca na escola, ele ajuda nas atividades escolares, ele, enfim, ele tem o idoso, ele tem uma figura muito importante hoje nas nossas configurações domésticas, né? E então passou-se, né, da hora de se pensar sobre essa temática de forma mais imponente. E aí, gente, a gente tem diretriz, a gente tem alguma coisa, algum documento que diz assim o que a gente tem que abordar? Não, a gente não tem. Tá, isso é o que a gente está construindo. Mas a gente tem alguns artigos científicos, a gente tem alguns materiais que a gente pode unir à nossa prática docente e fazer acontecer no que a gente observa como vamos dizer assim, contextual para aquela turma ou para aquela escola que eu trabalho. Então, a gente vai ouvir falar de prática educativa gerontológica, educação gerontológica, gerontologia educacional, ação educativa gerontológicas, são todas as nomenclaturas que quer dizer a mesma coisa, ou seja, é o abordar conteúdos sobre envelhecimento humano e velhice no âmbito escolar ou no âmbito do nível superior, tá?
E aí, a gente tem um artigo de 2013 de Albuquerque Calcione, que elas abordam alguns assuntos, alguns tópicos que elas julgam importantes serem contemplados dentro do âmbito escolar, mas são tópicos, sugestões, onde os professores, os docentes vão reformular diante da sua realidade, porque cada realidade, né, tem as suas especificidades, né? Então, assim, eu vou contemplar as fases da vida, colocar o ciclo da vida como uma perspectiva de reflexão para o aluno, né? Como e por que a gente está envelhecendo, são questionamentos que a gente pode fazer para o nosso aluno. O mundo está ficando mais velho, apresentar aos meus alunos as discussões sociodemográficas, e aí eu posso unir disciplina matemática, geografia, né? Quem é o velho de hoje? Trabalhar com as mídias sociais, com as redes sociais que vinculam a imagem do idoso nos dias de hoje. O que a gente pode, enquanto aluno, ensinar para os idosos, né? Trabalhar com os nossos alunos com as questões intergeracionais, questões sobre tecnologia, meio ambiente. O que os idosos podem nos ensinar? Muitas coisas, tá? Então, pensar no idoso como protagonista, ou seja, valorizar a história, a sabedoria, estreitar os laços intergeracionais. Qual é o meu projeto como aluno, né, de vida para envelhecer? Então, levar meus alunos a compreender que para chegar a uma boa velhice é preciso começar cedo, né? É preciso eu pensar em práticas de exercícios, como eu me alimento, como eu cuido da minha saúde mental, como eu me relaciono com as pessoas. E aí, gente, a gente entra dentro do campo da educação, né, dentro do campo da pedagogia. Não sou pedagoga, né, não abordo essa temática de uma forma profunda, de currículo, mas eu entendo um pouco sobre desenvolvimento de habilidades e competências socioemocionais que, né, está dentro da BNCC. Então, desde 2017, né, começou essa inovação no Brasil em relação à educação, onde a educação precisava ser pensada de uma forma diferente. Ou seja, eu preciso pensar que os meus alunos precisam de uma educação integral. E não é, quando a gente fala integral, não é de tempo integral, mas integral porque vai contemplar o meu aluno na sua totalidade. Ou seja, eu vou entender o meu aluno nas suas questões cognitivas, nas suas questões emocionais, nas suas questões sociais, né? Porque a gente entende hoje, graças a Deus, que somos sujeitos biopsicossociais, ou seja, somos atravessados pelas nossas questões biológicas, psicológicas, sociais, né? Então, eu não posso mais exigir do meu aluno apenas um conhecimento técnico. Eu preciso que o meu aluno tenha a habilidade necessária para aplicar esse conhecimento técnico na vida dele. Ou seja, ele precisa ter competência para isso, né? Competência e habilidades que são socioemocionais, que antes nos trabalhava dentro do universo escolar. Mas hoje, as demandas da vida, ou seja, o mundo do trabalho, por exemplo, ele não exige que o trabalhador tenha apenas um conhecimento técnico. Quando você vai ver, na maioria das descrições de vaga, o tamanho da solicitação de desenvolvimento de competências e habilidades, que ele tenha uma escuta ativa, que ele seja proativo, que ele tenha uma capacidade empática, que tenha habilidade para trabalhar em grupo, que tenha habilidade de argumentação, de crítica, coesão, enfim. Como que eu preparo esse sujeito para chegar, né, a esse mundo do trabalho? Então, é a partir daí que se houve essas reformulações e precisou se pensar nessa implementação da BNCC. E aí, a gente tem as 10 competências gerais, tá? Ela propõe essas 10 competências gerais. E como que eu consigo garantir que essas 10 competências elas vão entrar dentro da minha sala de aula, né? A partir do momento que eu começo a oferecer para o meu aluno oportunidade para ele praticar essas habilidades, para desenvolver essas competências, né? Então, assim, é muito macro eu falar assim, a gente pega lá a 9ª competência, que é a competência da empatia, cooperação. Se eu chego para, né, como que eu vou ensinar empatia? É muito amplo isso. Mas se eu reformular essa pergunta, eu posso pensar que habilidades que eu posso trabalhar no meu aluno, que eu possa estar desenvolvendo nele uma competência de empatia. Pronto. Eu já consigo ter algumas respostas. Eu posso trabalhar a escuta ativa, eu posso trabalhar com ele o momento da espera, ele saber esperar. Eu posso trabalhar com o meu aluno as questões da frustração, do saber perder, do saber ganhar. Eu estou trabalhando empatia. Estou trabalhando habilidades que levam à competência da empatia.
né? Então, o que são as competências? É um conjunto de conhecimentos, habilidades, ou seja, que é aquilo que é prático, que eu coloco em prática, e atitudes que precisamos desenvolver e que estão conectados com os desafios do mundo contemporâneo. E aí, essas aqui são as 10 competências, tá? Que vai de conhecimento, pensamento científico, repertório cultural, comunicação, cultura digital, responsabilidade e cidadania, empatia e cooperação, autoconhecimento e autocuidado, argumentação, trabalho e projeto de vida. Bom, possíveis práticas. É possível? É possível misturar tudo isso? Eu pegar as questões do envelhecimento e misturar com as habilidades socioemocionais em sala de aula? É possível. E eu aposto que inúmeros de vocês já... Eu sou assim, não sei se vocês também são, mas quando eu estou assistindo uma palestra, quando eu estou assistindo alguma coisa que eu começo a ter um monte de ideias, a gente que trabalha com educação, a gente é assim, a nossa cabeça não para. Aí eu já começo anotando ideias, coisas que eu já posso fazer com os meus alunos, enfim. Então, eu acredito que tem inúmeras práticas, né? Tem inúmeras possibilidades. Eu vou sugestionar para vocês algumas, mas existem inúmeras, né? Aqui no slide tem o meu contato de e-mail, vocês podem mandar e-mail. Quem tiver mais interesse sobre essa temática, eu estou disponível e me sinto assim, muito feliz em estar divulgando esse assunto para vocês. Então, vamos lá. Bom, quando a gente fala da habilidade de conhecimento, né? Eu preciso apresentar alguma coisa, um conhecimento científico para o meu aluno, para que ele tenha um conhecimento sobre um determinado assunto. Ponto. Essa é a habilidade, essa é a competência, conhecimento. Então, envolvendo as questões do envelhecimento, eu posso apresentar, por exemplo, reportagem para minha turma sobre violência contra o idoso na pandemia, com a utilização das mais variadas mídias, mostrar para para os meus alunos que realmente aconteceu inúmeras violências, reportagens, posso apresentar vídeos. Eu estou apresentando, estou dando conhecimento, beleza. A partir do momento que o meu aluno tem esse conhecimento, ele pode trabalhar a segunda competência, que é o pensamento crítico. Eu posso levar ele a pensar em soluções para tais problemas. Então, eu posso pensar assim, olha, dividir em grupos, e aí pegar cada grupo, vamos pensar em soluções, o que a gente pode fazer, né, para que essa violência seja diminuída, quais ações que a gente pode fazer naquele bairro, quais ações que a gente pode planejar aqui para que esse tipo de violência seja diminuída contra o idoso. Então, já estou trabalhando uma segunda competência, repertório cultural. Eu posso trabalhar com dramatização, com teatro, com música, com poesia. Existem inúmeros poetas, inúmeros artistas que começaram as suas profissões já depois dos 60 anos, poesias que são feitas para o envelhecimento. Então, assim, a gente tem um inúmero repertório cultural que a gente pode apresentar e também fazer desses alunos protagonistas, né? A gente pode pensar numa poesia sobre envelhecer, o que é envelhecer para você, e fazer uma poesia, uma música, né, uma paródia. A gente pode pensar no repertório cultural de fazer um teatro na sala, né, dramatizando alguma cena, alguma situação. Enfim, a gente tem muitas coisas para pensar. Comunicação, né, no que a gente fala sobre habilidade socioemocional, a competência socioemocional, comunicação. Eu posso trabalhar com as minhas turmas na apresentação de um trabalho, né, onde ele vai ter a habilidade de comunicar, de passar para toda a turma a informação que precisa ser passada, né, utilizando as mais variadas mídias e temáticas. Cultura digital, né? Eu posso trabalhar com os meus alunos a análise de perfis e páginas da internet, por exemplo, redes sociais de pessoas idosas. E aí, como exemplo foi ótimo, mas como exemplo, a gente pode trabalhar, por exemplo, a página da rede social daquele ator Ari Fontoura, que é super rica em conteúdo. Ele, durante a pandemia, ele fez inúmeras publicações, vídeos, falando sobre a temática do envelhecimento de uma forma com bastante humor, mas também com crítica. Então, a gente pode trabalhar isso como, por exemplo, né, como uma sugestão. Argumentação, a gente pode trabalhar com dramatizações, como, por exemplo, Tribunal do Júri. Isso é muito legal a gente fazer, colocar a turma dividida, né? Um grupo trabalha ali com a defesa, o outro grupo trabalha com a argumentação, o outro grupo ali trabalha como um júri, e a gente pegar um assunto e fazer com que aquela turma se reúna e tenta
pensar em argumentações para defender aquela causa. Enfim, é bem legal também trabalhar com esse aspecto. Autogestão, ou seja, autonomia, né? A gente trabalhar como que aquele aluno pretende envelhecer, quais são as suas metas, sonhos, o que você tem feito para isso. Autoconhecimento e autocuidado, o que você pode fazer hoje para chegar com felicidade, boa saúde aos 60 anos. Fazer algumas reflexões nesse sentido, né? Empatia e colaboração, por exemplo, trabalhar na minha escola com ações de solidariedade, vídeos reflexivos, planejamento de uma ação comunitária, por exemplo, algo que eu posso fazer na minha comunidade escolar em prol de idosos, por exemplo, asilados, né? Então, assim, existem várias situações que a gente pode trabalhar também essa questão de empatia, colaboração e autonomia, né? Levar o meu aluno a refletir sobre boas escolhas, né? Como elas fazem total diferença ao longo do tempo. E a gente levar eles a refletir, quais os impactos, né, por exemplo, de um fumante ao longo do tempo, quais os impactos, por exemplo, de uma pessoa que tem noites e noites em claro, que não dorme, tem uma qualidade de sono ruim, quais os impactos que isso tem nessa pessoa mais tarde, e trazer esse conhecimento a fundo, de repente trazer um profissional para falar sobre esse assunto, um profissional de outra área, né? E aí, quando que essa conta chega, né? Quando que essa conta chega daquilo que eu vou construindo ao longo do tempo? E é muito importante a gente pensar que todas essas propostas, gente, e sugestões, elas precisam ser consideradas a idade da turma, a maturidade daquela turma. Então, o professor, é claro, ele vai adaptando e adequando na forma como aquela turma consegue compreender aquele assunto, tá? E aí, gente, eu trouxe algumas possibilidades de leitura, né? Eu trouxe aqui 4 livros que eu tenho, que eu já trabalhei, que é A Menina que Queria Ser, Dona Dolores, Vovó Gente, Veja, gente, que vovó diferente. Guilherme Augusto Araújo Fernandes são alguns livros que trabalham a temática do envelhecimento e a gente tem N possibilidades de atuação com esses livros. Tem outros livros também, mas eu trouxe só algumas sugestões, tá? E tem eu coloquei aqui que a Mônica Todaro, né? Ela desenvolveu uma pesquisa que fala sobre programas de leitura visando a mudança de atitude em crianças, tá? Bom, temos possibilidades com filmes infantis, como, por exemplo, Viva a Vida, Vida é uma Festa, Up, Altas Aventuras, o próprio, dependendo, né, do público que a gente vai trabalhar, o próprio documentário, tem o filme O Estagiário. Então, a gente tem várias possibilidades também com filmes, com vídeos. A gente tem a busca de conteúdos também, de conteúdos que têm um certo valor científico, né? Então, é o Observatório da Longevidade, a Revista Brasileira de Ciência e Envelhecimento Humano, Portal do Envelhecimento. A gente tem alguns autores, né, e pesquisadores na temática, como a Anita Neri, a Mônica Todaro, o Alexandre Kalash, a Meire Calcione, alguns autores que a gente pode buscar como referência para poder abordar algum assunto. E aí, uma pergunta que eu sempre faço com os meus alunos lá, quando eu estou fazendo algum trabalho na escola, ou mesmo também com os adultos: como você se imagina no seu aniversário de 85 anos? Quais são seus planos após a aposentadoria? Pensem vocês também aí, né? Então, como é que você se imagina? Como é que você vai estar? Pouquíssimos alunos se imaginam doentes, pouquíssimos alunos se imaginam em um abrigo ou em um asilo, pouquíssimos. A maioria se imagina com uma família, bem, comemorando, comendo bolo. E aí eu faço esse trabalho com desenho e eu pergunto no final, e aí, para que eu consiga chegar a essa velhice, né, esses 85 anos assim, de uma forma bem proveitosa, o que eu preciso fazer antes? Né, eu preciso planejar, né, eu preciso pensar nele antes. E aí, gente, a gente vai chegando já para o final, né? Então, o que a gente sabe que a nossa cultura brasileira não existe uma educação voltada ainda para se pensar nas questões de envelhecimento como a gente tem em outras fases da vida, tá? Eu convido vocês a começar, né? Quem não começou, eu convido a começar. Nunca é tarde para começar. Eu coloquei essa pergunta, né? Todos preparados, né? Se não se sentirem preparados, pelo menos que estejam animados e inquietos. Eu falo que professor, quem trabalha com educação,
é o tempo todo inquieto, a gente está o tempo todo insatisfeito, querendo mudar alguma coisa, querendo transformar alguma coisa, pensando em alguma coisa, nossa cabeça não para, mas que vocês estejam animados, inquietos, preparados e dispostos a começar a fazer diferença, seja trabalhando o assunto do envelhecimento, seja trabalhando outros temas pertinentes, como foi abordado aqui já no dia de hoje, e ainda vai ser abordado outros temas, mas que eu desejo que vocês saiam desse momento assim bastante inquietos, né, com vontade realmente de fazer a diferença. E eu coloco essa imagem aqui do filme Up, Altas Aventuras, porque é um filme bem legal, bem divertido, e que fala que tem uma visão bem... uma visão, assim, ao mesmo tempo atual, mas uma visão reflexiva sobre o que é envelhecer, né? E das relações geracionais. Muito interessante. E aqui, gente, eu coloquei uma foto minha, tá? Eu estou aqui, uma foto minha no projeto Terceira Idade em Ação, lá em 2013, na minha primeira turma, eu dava aula de informática para idosos, né? Dei aula de informática, fiz oficina da memória, fiz oficina de psicologia, enfim, transitei em inúmeros espaços, mas essa é a minha primeira turma, eu tenho um orgulho danado dessa turma, tenho contato com eles até hoje. Eu encontro nas redes sociais, eu encontro nos lugares, a gente se encontra na pizzaria, a gente conversa, e eu adoro essa foto, quis trazer essa imagem para a gente fechar. Eu estava grávida aí da minha primeira filha, da Maria, e era uma turma assim que eu tenho um carinho enorme. Bom, para a gente finalizar, eu quero finalizar com essa... Eu comecei com uma música e finalizo com uma música, de Almir Sater, que é Tocando em Frente. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou. Estrada, eu sou. Nós somos a nossa estrada, né? Nós estamos construindo essa nossa trajetória. Muito obrigada a todos, né? E espero ter contribuído de alguma forma, né, para o conhecimento de vocês e para despertar em vocês essa inquietude. Olá. Obrigado, Lázaro. Priscila, mais uma vez sensacional. Caramba, né, Tim? Não, tudo perfeito. A gente passou do tempo aqui apenas 4 minutos. Eu avisei a Carla que a gente ia pegar 10 minutinhos do tempo dela, ela compensa no final. E o importante é informar, passar informação de qualidade, capacitar os nossos educadores, e você fez isso de forma grandiosa. Eu te agradeço muitíssimo, em nome da Prefeitura Municipal de Campos de Goytacazes, da nossa Secretaria de Educação e da nossa Escola de Educadores Municipais. Mas ainda não acabou. Não acabou. Quem tiver alguma pergunta, por conta do nosso tempo corrido, eu peço que coloque uma pergunta lá nos comentários, quem tiver. Então, enquanto essa pergunta entra lá, eu agradeço os educadores das escolas que estão participando, e algumas a gente sempre consegue pegar o nome aqui, tem o Glicério Carlos Neto, Custódio Siqueira, Creche Aldeia, Escola Municipal São João Batista de Azeredo, que inclusive já foi lotado nela, fica lá no Arraial, em Travessão. Um grande abraço aos profissionais dessa escola. Agradecendo ao Lázaro Costa, que está fazendo essa mediação perfeita aqui para a gente, e agradecendo a Daniele Mialha, nossa instrutora de artes, ofício e animação cultural, que também está lá dando suporte para a gente. Toda a equipe do Pedagógico que está conosco. Agradecimento à coordenação de animação cultural e também meus queridos amigos da Gerência de Mídias Digitais, que estão aqui dando suporte desde ontem. Já eu solicitei, eles chegaram juntos, e a gente só consegue fazer educação assim, em parceria, porque ninguém faz nada sozinho, não é? A gente sabe muito bem disso. Então, informações, lista de presença. As informações estão passando aí na tela, gente, os professores estão comentando lá no grupo, mas as informações estão passando aqui, sempre na nossa tela, lista de presença lá na descrição, vai ficar mais um tempinho após a palestra da Priscila, até a gente começar a palestra da Carla, então dá tempo de você assinar sem problema. Já falei das escolas, tem gente tentando fazer as inscrições nas nossas oficinas. Caso dê erro, deve ser porque a inscrição, a lotação está no máximo. Então, tente outra por gentileza, porque é isso que está acontecendo comigo. Priscila, vamos lá, antes da pergunta chegar. A gente tem aquela síndrome
mental, né, da velhice, acha que nunca vai dar tempo para fazer tudo, acha que a gente não vai conseguir. Eu, por exemplo, me peguei nessa síndrome. Eu vou fazer 40 anos no domingo. Então, chegou uma fase da minha vida que eu vi que eu não tinha uma pós ainda, não tinha um mestrado, estava discutindo isso com a nossa Tânia, que é a nossa diretora pedagógica, com a Thalita, e dá uma certa angústia, porque você associa a idade, não vai dar tempo, o tempo está corrido, o que eu vou fazer? De repente, eu me peguei fazendo a terceira graduação e fazendo 3 pós-graduações simultâneas. Então, por conta desses complexos aí que a idade traz para a gente, porque a gente vê isso no nosso entorno, né? Todo mundo diz o tempo inteiro que chega a uma certa idade, você não tem mais idade para estudar, você não pode mais isso. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Tem limite para o estudo? Tem limite para a capacitação, Priscila? Olha, Tim, não tem limite. Assim, a Carla, né, a nossa amiga que vai entrar, vai falar um pouco de neurociência, mas assim, o boom em relação aos estudos do envelhecimento foi justamente isso, Tim. Foi observar que apesar de estar envelhecendo, né, o ser humano consegue driblar algumas características do envelhecimento, como a neuroplasticidade. Ou seja, a gente consegue fazer novas sinapses, mesmo estando em processo de envelhecimento, mesmo passando dos 60 anos. Né? Então, assim, isso, claro, que como eu falei, que existem fatores que vão influenciar. Existe a forma como você vem estimulando as suas capacidades cognitivas ao longo do tempo, né? Como você vem trabalhando com as suas habilidades, se você é uma pessoa ativa, se você é uma pessoa que se mantém informado, gosta de fazer coisas diferentes, né? O que a neurociência mostra é que não existe limite. E na minha dissertação de mestrado foi justamente isso. Eu trabalhei com os idosos que nunca tiveram contato com a tecnologia, eu fiz uma oficina de 1 ano com eles, e a gente fez uma testagem cognitiva antes e após essa oficina. O que a gente observou foi um desempenho em várias habilidades cognitivas, um desempenho melhorado, né? Nas habilidades de atenção, nas habilidades de destreza, na memória semântica, inúmeras habilidades que tinham um score reduzido. Com o estímulo, né, com essa nova aprendizagem, eles, além de ter conseguido uma nova aprendizagem, estava aprendendo a lidar com as tecnologias, eles também estavam melhorando as suas capacidades cognitivas. Então, assim, eu falo para você que não tem esse limite, né? A gente que impõe, né, na verdade, a gente que coloca esse limite para a gente. Eu acho que eu não tenho mais idade para isso. Eu tenho inúmeros amigos que estão iniciando uma segunda graduação com medicina, por exemplo, após os 38 anos. Né? Eu tenho 2 amigas que estão fazendo medicina, já com filho, com outra graduação, realizando um sonho. E muitas vezes, Tim, isso acontece. Às vezes a gente, na nossa correria do dia a dia, como pai, como mãe, a gente não consegue ter esse tempo. E às vezes, quando a gente vai chegando lá para os 40, lá para os 50, a gente vai diminuindo um pouco o ritmo, a gente vai dando possibilidade de fazer, às vezes, coisas que a gente sempre teve vontade de fazer, mas pelas nossas exigências, né, pela nossa pressão social, de estar sempre ocupando um papel de destaque, a gente não fazia. Né? Mas não há tempo para aprender, não tem idade para se reinventar. Eu acho que sempre é tempo para isso. E é isso. Ok. Priscila, mais uma vez, em nome da nossa Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, agradeço imensamente e eu peço que, neste momento, no próximo minuto, você faça suas considerações finais e deixe aquele recado, já que a gente está abrindo o ano letivo de 2022, aquela mensagem de incentivo e sugestões para os nossos educadores que estão assistindo. A última vez que eu consultei, já tinham mais de 600 assinaturas na lista de presença, então tem muita gente aqui com a gente. Nossa. E deixa essa sugestão, essas considerações finais, por gentileza. Bom, assim, o que eu tenho a dizer, assim, para vocês, né, para os educadores, para quem está aqui assistindo, é que realmente vocês, as palestras que eu tive a oportunidade de assistir aqui no dia de hoje foram excelentes e no final elas convergiam sempre para a mesma questão, né? Que a gente possa fazer a nossa diferença diante do que nos apresenta, né? Que a gente não caia naquela mesmice, que a gente não caia naquele discurso que a gente não tem conhecimento, que a gente não tem material, que a gente não tem estrutura para fazer, porque a gente pode fazer partindo do nada, né? Então, assim, só basta querer. Então, se a gente tem um conhecimento,
né? Se a gente está aqui buscando conhecimento, se a gente está aqui buscando esse aprimoramento, agora só basta a motivação e o engajamento para fazer. E falar sobre essa temática não é uma temática que a gente vai trabalhar só com os nossos alunos, a gente começa a observar que a gente começa a trabalhar com a gente primeiro, né? Então, assim, não tem como eu motivar o meu aluno, não tem como eu desvincular do meu aluno uma ideia preconceituosa sobre a velhice se eu primeiramente não desvinculo de mim. Então, eu preciso ter um discurso diferenciado, eu preciso ter um entendimento sobre esse assunto de uma forma diferenciada para que eu possa contagiar os meus alunos. E eu falo de fato para vocês, quando a gente começa a trabalhar essa temática em sala de aula, com os alunos, seja da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, tem muita coisa para ser debatida. Eles falam das vivências futuras, do que eles querem fazer futuramente, eles falam das vivências pessoais em casa, com os avós, com o que eles gostariam de fazer e não fez, falam de traumas, falam de perdas. Então, a gente tem conteúdo bastante para ser abordado com essa temática. E agora, com a pandemia, né, outras demandas podem surgir. Então, o desejo que eu tenho para vocês é que vocês realmente brilhem nesse ano de 2022, apesar de ser um ano ainda com muitos desafios, né, ainda muito incerto, mas que a gente tendo a certeza de que a gente realmente, que a gente quer fazer, a gente consegue fazer diferença. É isso. E o meu muito obrigada a todos que estão assistindo. A gratidão é toda nossa, tenho certeza, assim como os outros palestrantes, falo para você também, espero que a gente se encontre esse ano de 2022 e outras oportunidades, em outras capacitações, para você poder trazer todo o seu conhecimento e distribuir, multiplicar para todos nós, educadores aqui do município. Priscila, muitíssimo obrigado. Obrigada. Bem, senhoras e senhores, tivemos agora a participação da Priscila e a gente vai seguindo, não para. Lembrando que estamos apenas no nosso primeiro dia. Amanhã a gente tem também aqui a sequência do Start 2022, recomeçar, reaprender e reinventar. Esse evento organizado pela Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, através da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia e da EFEM, a Escola Municipal de Educadores Municipais, com participação de diversos setores aqui que estão colaborando para a realização deste evento.